Atenção, vascaínos! Eu sou o Saulo Viana e nós estamos aqui numa região muito importante do nosso Amazonas, no Alto Solimões, aonde nós temos a tríplice fronteira entre os países do Brasil, a Colômbia e o Peru. A cidade de Tabatinga tem uma forte e grande diversidade cultural e também gastronômica. Aqui a gente vê um intenso vai e vem de brasileiros, colombianos e peruanos na cidade. E aqui no Alto Solimões e na cidade de Tabatinga não é diferente do resto do estado do Amazonas. Nós temos vários torcedores apaixonados pelo nosso Vasco que acompanham o nosso canal, o Atenção Vascaínos. E aqui é mais uma dica para que todas as pessoas que acompanham diariamente a notícia do nosso Vascão possam conhecer o estado do Amazonas. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Faísca Tá-On. O último Faísca Tá-On do ano de 2025. E olha, eu acho que você vai se amarrar. Antes de eu trazer a resenha por aqui, eu preciso dar o recado da onde você pode se divertir nesse final de ano. Pega o celular agora e aponta para esse QR Code que está aí na tela. Escaneie e acesse o site da 7kBet. A 7kBet é a melhor plataforma de apostas do Brasil, segura e confiável. 7kBet, essa eu confio, essa eu indico. Aqui você joga nos melhores jogos de cassino e ainda faz apostas esportivas no seu esporte favorito e no seu time do coração. E o principal, a 7kBet é regulamentada, é totalmente segura. O saque é via Pix. Apostou, ganhou. Sacou. O dinheiro cai na hora. Para começar é simples. Depósito a partir de apenas R$1. Isso mesmo. Com só R$1 você já começa a se divertir. Faça como eu. Cadastre-se grátis apontando a câmera para o QR Code. E lembre-se, apostas são lazer, nunca investimento. Jogue com responsabilidade. 7kBet, a sua bet de verdade. E ainda tem um recado de uma outra parceira aqui do Faísca Tá-On, que é a Fut Fanatics. Tá vendo esse QR Code que está aí na tela? Você pode escanear, passa o seu celular, usa o cupom Atenção Vascaínos e você tem 7% de desconto. E a Fut Fanatics é todos os tipos de produtos, inclusive a surpresa que vai participar do Faísca Tá-On de hoje, falou que já tentou comprar lá até calção de árbitro. Vê se pode um negócio desse. Alguns já sabem de quem eu estou falando da surpresa do Faísca Tá-On de hoje. Mas se você não quer calção de árbitro, se você quer camisa de time nacionais, camisas de time internacionais, chuteiras, meia, tênis, enfim, pensou em esporte, pensou em Fut Fanatics. E tem um detalhe, se você pagar no Pix, você tem um desconto acima de 7%. Fut Fanatics, a parceira aqui do Faísca Tá-On. Depois da vinheta eu volto com esse especial de Faísca Tá-On do último do ano. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, como vocês podem observar aí na tela, temos uma surpresa. Um membro quase efetivo do Faísca Tá-On, meu parceiro, meu amigo JP Fará, lá da Tática Vascaína, sempre está com a gente aqui, contribuindo quando é para falar de Vasco, e também o CEO, o diretor executivo das organizações AV, Igor Silva. JP, até vou pedir licença para primeiro falar com o nosso convidado, entendeu? Dar um bom dia para esse cara que merece tudo de bom, o cara que segura as pontas, o cara que arruma tudo. E se esse canal é esse sucesso que é, vocês podem ter certeza que muito se deve ao trabalho desse meu amigo, desse meu irmão. Tudo certo, Igor Silva? Bom dia, bom dia. Bom dia agora, posso falar bom dia, né? Já que esse programa é gravado, posso falar bom dia, não tem problema. Bom dia, Jean, bom dia,
Fará, meu grande amigo. Pô, tamo aqui, né, cara? Eu vou corrigir aqui, já que eu faço com todo mundo, vou fazer comigo também. Vou corrigir a minha câmera aqui só um pouquinho, que Ah, tá tá um bom. pouquinho... O Pra não enquadramento não tá parecer... legal. Pra não Tá parecer que eu bom. faço só com vocês, entendeu? Bom dia, não, tamo aí. Entendi. Final de ano não foi ideal, né? Não foi ideal, a gente esperava que fosse completamente diferente. Mas, bom, foi como Deus quis que fosse e vamos Isso agora aí. seguir nosso barquinho aí. Ano que vem é outro ano pra gente tentar de novo. Não tem jeito. O Igor falou um negócio agora que eu mandava essa mensagem, eu mandei para minha família toda, antes de começar o jogo. Emocionado no Maracanã, óbvio, e o JP vai poder falar porque ele estava lá. Não tinha um só vascaíno que não lacrimejou domingo no Maracanã. Ou por bem, ou antes do jogo, ou depois do jogo, era um negócio assim, sabe? E eu ali, emocionado durante o jogo, eu lembro que quando eu entrei no Maracanã, mandei foto para meus familiares e nos grupos da família, da minha família, por parte da minha esposa, de todo mundo. Eu lembro que eu escrevi embaixo de todo mundo: que seja feita a vontade de Deus. Porque assim, a gente tá vivendo aquilo ali, já era um presente, cara. Então, o ideal, óbvio, era ser campeão. Isso ninguém aqui é hipócrita. Mas a vontade de Deus não foi essa. Quem sabe lá na frente tenha algo melhor. JP, tudo bom, meu amigo? Dá o seu alô aí na abertura desse Faísca Tal. Fala, Jean. Pois é, né? Eu realmente fiz o mesmo pedido chegando lá no Maracanã. Tava com o seu Gustavo, até te mandei uma foto, né? Mandei foto para todo mundo que eu queria estar junto ali nos sentimentos e de fato foi frustrante, mas se foi a vontade de Deus, aí a gente vai seguindo para que no ano que vem isso seja diferente. E hoje o programa vai ser ainda melhor, né? Com a presença do Igor, pô, meu amigo, meu parceiro no Tática também. E vamos falar aí sobre o ano que vem, porque a gente fica irritado, fica frustrado, mas a gente não deixa de acompanhar e já de projetar o próximo ano, porque é o que a gente faz a nossa vida inteira, né? Eu digo que a torcida do Vasco não é igual às outras de fato e vai continuar junto, independente da frustração. E é um prazer, como sempre, estar aqui e mandar um abraço também para todos os seguidores do Tática e do Atenção Vascaínos. Qual é a ideia da dinâmica hoje para a galera que está acompanhando esse Faísca Tal entender? A gente vai fazer aquilo que o Emerson Rocha adora. Uma pena que o Emerson Rocha não está presente hoje nesse Faísca Tal. Que é a tal da tier list. Tu roubou a ideia dele. Tu venceu ele por não. algumas horas só, porque tu já mandou no grupo. Olha, vou fazer tier list. Aí ele falou, boa ideia, maluco. Ele devia... Putz, ele roubou minha ideia. Ele foi louco para fazer um BDG de tier list, alguma coisa de tier list. Vamos pegar isso aqui e já vamos dar uma atropelada no Emerson Rocha. Porque assim, torcedor de cabeça quente, no último domingo, queria mandar todo mundo embora. E é normal. Ninguém presta, ninguém serve, manda tudo embora, não sei o quê. E esse ano, a gente tem algo que é isso que você falou, que não tem tempo para mandar todo mundo embora. Porque daqui a 15 dias a bola vai rolar. Então é uma loucura isso aí. O time já volta a treinar 2 de janeiro, os titulares. 2 de janeiro, os titulares já se representam. Dia 28 tem jogo com o Mirassol lá em Mirassol. Não dá para fazer isso. Então, qual é a ideia? A gente vai pegar os jogadores do Vasco, o elenco, e a gente criou 3 possibilidades. Fica, sai e o depende. E o depende a gente vai explicando caso por caso. E o porquê do Igor Silva? A gente não ia convidar o Igor Silva. Mas como estava só eu e o JP, podia dar empate. Ele pensou, mas se der empate vai dar problema. Não, então a gente chama o Igor Silva, faz de conta que é uma homenagem para ele, e o que ele falar a gente coloca o cara para cá, o cara para lá. Basicamente é isso. Então, Igor, vamos colocar na tela aí desse elenco aquilo que a gente pode começar a pensar e planejar. Esse era o Vasco de 2025, projetando o Vasco de 2026. Aí qual é a dinâmica? A gente fala o nome do jogador, o que cada um pensa, faz um comentário e depois no final a gente vê se fica, depende ou sai. Léo Jardim. O Léo Jardim, eu tenho certeza, na minha opinião, fica. É o menor dos nossos problemas. O torcedor não pode achar que o Léo Jardim é um problema para o Vasco. E ele precisa melhorar em alguns aspectos. Normal. O Igor melhora na vida dele em alguns aspectos. Eu tento melhorar. O JP também. Eu acho que saída de gol, ele está melhorando, está se esforçando. Domingo no Maracanã teve uma hora que ele deu um soco na bola. Pô, obrigado, pai. Até foi falta no lance em alguém. Ok, com o pé está melhorando. Essa indecisão entre ele sair ou não, eu acho que precisa ser corrigido com o Diniz. Enfim, na minha opinião, fica. Sua opinião, Igor Silva? Não, a minha tem que ser a última, porque vai que vocês empatam, vai, eu vou sempre ser o último. Fará vai agora aí.
Não, Igor, eu acho que essa você não vai precisar nem desempatar, né? Eu tô de acordo com o Jean, o Léo precisa ficar. Eu já fiz até um vídeo, tem mais ou menos um ano, no ano passado, mostrando algumas deficiências que ele tem, e eu voltei a ver o vídeo essa semana, e ele melhorou realmente, a bola nos pés, está com menos medo de sair jogando, de participar dessa construção, né? Como o Diniz gosta. Saindo com os punhos melhor, teve a falta no segundo tempo, que estava 2-1 para o Corinthians, e ele sai do gol. Mas ele tem que melhorar de fato esse controle de profundidade, porque o Diniz ficando como vai ficar, ele participa muito do jogo, a linha joga muito alto e ele precisa ter menos indecisão ali, mas eu acho que com o tempo ele tem como corrigir, foi goleiro de seleção, e não vejo hoje um outro goleiro que o Vasco possa contratar, então Igor vai ficar fácil para o Igor nessa. Pro melhor Jardim fica, só que fica aquela reflexão, né? Acho que é importante salientar, a gente vai falar dele agora na sequência, que é o Fusato, mas não dá para ficar. O Fusato não passa segurança alguma nem para ser reserva. Então, bate na madeira, como diz o Flávio, Léo Jardim se machuca ou algo no começo do ano que vem, o que a gente vai fazer? Entende? Então, é super importante dizer que ele fica, mas mais importante dizer que ele precisa de um reserva. Ele precisa de um reserva. Minimamente a altura. Um reserva, a gente já vai pro Fusato agora. Tem certas coisas na vida. Isso não é só no futebol. A minha esposa, ela se diverte comigo, porque eu vou nos lugares e, às vezes, a maneira que as pessoas me tratam, eu tenho vontade, assim, de ativar o modo super sincero, sabe? E o Fusato é um cara que eu queria ativar o meu modo super sincero. Sabe, tu sentar, assim, na beira da praia, cadeirinha, aguinha de coco, olhar para ele e falar assim, ô Fusato, vem cá, filho, vem cá, presta atenção numa coisa. Tu foi enfrentar o Hulk, o melhor chute do Brasil, de média e longa distância. Por que tu achou legal não colocar barreira? Passou pela tua... Mas perguntar, não é ironia. Porque deve ter uma resposta, né? Tem que ter uma resposta. O cara que é um goleiro de um time de Série A, então se ele não consegue botar uma barreira num chute do Hulk, desculpa. E o Vasco precisa de um goleiro. E outra coisa, Igor, o Vasco precisa de um goleiro para potencializar o Léo Jardim. Um goleiro bom para aqui, criar competitividade, exatamente. Isso. Então, para mim, o Fusato sai. Não, eu tô de acordo. O Fusato, nas vezes em que foi acionado, as poucas vezes, foi muito mal. Desde o Campeonato Carioca, bastante afobado saindo do gol. Contra o Mirassol fez uma partida também bem abaixo, né? Com os pés até conseguiu jogar, mas é aquilo que a gente falou. Ele tem que ser bom primeiro com as mãos, né? Ele é goleiro, ele não é jogador de linha. E precisa de um reserva, porque o Léo Jardim, desde 2023, teve o Ivan, que se machucou, o Kehler, que também parece que não foi tão bem, e agora o Fusato também. Então o Vasco precisa de um outro goleiro com nível melhor do que esses, para que, jogando ali de novo, novamente, 70 jogos, quando for acionado nos poucos jogos, possa dar conta do recado, e quem sabe, se for melhor que o Léo, tomar titularidade, né? Isso faz parte também. E deixa só um comentário também. Muita gente pode comentar assistindo agora. Mas e o... Eu esqueci o nome daquele goleiro cabeludinho da base. Felipe Gabriel. Felipe Gabriel. Mas o Felipe Gabriel, cara, eu concordo com o que o Jean falou. Eu acho que já tá na hora, e principalmente pelo Vasco ter disputado a final de Copa do Brasil, da gente começar a pensar pra cima. E não ficar tapando buraco com os jogadores da base. Eu acho que se o Vasco quer formar um time realmente competitivo em todas as áreas, principalmente com reservas, não dá pra gente ficar contando com dispensar o Fusato e botar o Felipe Gabriel. Eu acho que a gente vai trocar 6 por meia dúzia, mas não em qualidade, mas no caso em inexperiência, né? Enfim. Não, e detalhe, Igor, o Felipe Gabriel tem um futuro brilhante pela frente, brilhante, mas assim, eu não sei se o JP acompanhou esse ano, eu achei que o ano dele, o 25, poderia ter sido melhor. O ano do Felipe Gabriel na base, eu lembro do jogo que a gente foi eliminado pelo Atlético Paranaense, não foi legal lá em Curitiba, sabe? Mas enfim, projeção gigantesca, jogador... não colocamos aqui, então nem vamos falar muito dele, mas o Vasco precisa de outro, o Igor tá certo, a gente precisa de outro. Leandrinho. O Leandrinho, para mim, depende. Depende daquilo que o Leandrinho pensa da carreira dele, daquilo que o Diniz pensa dele, da maneira que ele vai se comportar e se a gente vai ficar com o Vitor Luiz ou não. Então, o Leandrinho, para mim, é o depende. Nem fica, nem sai. Tem que aguardar alguns aspectos para ter uma posição formada. E aí, JP? Não, no Leandrinho eu fico na dúvida por duas razões, né? Porque eu vejo potencial nele, ofensivo principalmente. É um jogador que já mostrou no profissional ter qualidade. Só que eu acho que ele esbarra muito no caso do Barros, né? Que precisou ser emprestado para voltar no nível que ele retornou agora nesse fim de ano. Só que assim, se de fato o Vasco não contratar um reserva e o Vitor Luiz, ao que tudo indica, vai sair do Vasco, aí realmente depende, a gente tem que ver se ele vai ser aproveitado pelo Diniz. Não sei se é da predileção do Diniz um lateral tão agudo assim, mas
vou votar também no depende nessa do Leandrinho. Eu vou votar que depende também, cara, porque, assim, ele até que não foi mal no Sub-20, no Mundial, se não me engano. Ele até que não foi mal, mas... Sei lá, eu acho que ele ainda pode render alguma coisa, entendeu? Eu acho que ele ainda pode render alguma coisa. E assim, como a gente tem hoje duas possibilidades à frente dele, que a gente vai falar daqui a pouco, é analisar o mercado. O que não dá é para se desfazer fácil de um jogador que disputou Copa do Mundo Sub-20. Tem que ter um carinho com ele, né? Ver o que pode acontecer. Aqui. E lembrando também que tem o caso do Piton que tá machucado, né? Não sei como ele vai retornar, qual é o prazo, eu não me recordo. Então é mais um motivo para avaliar com bastante calma um lateral que já tá na casa. Não, e ele, assim, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que ele tem algumas características de potencial ofensivo parecidas com a do Pumita, pelo menos. Então eu acho que ele pode ser útil para essa substituição direta, assim, no caso, para cumprir função ali, os 15 últimos minutos, pô, faz o que o Puma veio fazendo esse jogo inteiro. Eu acho que ele ainda é a melhor pessoa para isso. A gente não tem outra pessoa para fazer essa substituição. O Diniz, ele falou na coletiva do último domingo que o Vasco sempre está pressionado quando se fala de base. E agora a gente vai ter um estadual para tentar algumas coisas diferentes. Eu acho que dá para botar para jogar estadual, ver como é que se comporta. Jogo grande de estadual. Não, tem que jogar já contra o Flamengo, entendeu? né? Terceira rodada já, com certeza. Entendeu? Terceira rodada já é contra os caras? Já. Estadual? Já é. Isso. Eita! Se não me engano, dia 21 já tem jogo grande. Já. Eita, meu Deus do céu. Enfim. O PH para mim fica, apesar de ter feito um final do ano horroroso, mas cara convocado para a seleção brasileira e a gente não vai achar ninguém muito melhor que o PH. Então o PH para mim fica. JP? Fica, mas eu não sei se ele vai ficar, né? Vamos ver as propostas que vão surgir também. Mas obviamente a gente está trazendo a nossa opinião e fica independentemente do que tiver. Para mim, obviamente, fica também. Eu acho que é um déficit que a gente tem no Brasil, de laterais, de forma geral, no Campeonato Brasileiro, assim. Então, eu acho que a gente não pode descartar alguém que já foi para a seleção, entendeu? Não tá bem, tem que se descobrir o porquê. E mais uma vez, cara, a gente também, a mesma coisa do Léo Jardim, eu acho que a gente precisa de um reserva à altura para ele, entendeu? Minimamente. Para poder entrar e não estragar, entendeu? Não ser pior, pelo menos. O Igor trouxe um ponto só, Jean, em relação à lateral, que é um problema não só do Brasil, mas do futebol mundial, né? É difícil ter lateral. O Brasil foi para a última convocação com PH, Vitinho e também com Danilo, né? Então, os 3 do Rio. E aí teve o Wanderson também que tá fora. Então, é difícil ter um jogador com essa característica como o PH. Não resta dúvida. Vamos lá, Pumita. O Pumita vai renovar o contrato, vai ficar. Na minha opinião, também ficaria. Eu acho que é um jogador aí que já está identificado. A gente não pode resumir ao Puma a um drible errado na final. Fez 2 semifinais muito competitiva jogando na esquerda. Quando vai na direita foi bem, já jogou na segunda linha, bom no jogo aéreo. Não é um jogador assim, descartável, não. Se for um salário razoável, para mim fica. Você, JP. É um jogador que fez uma reta final muito justa no lugar do Piton, e não é fácil jogar com a perna trocada ali, né, na esquerda, e ele foi muito bem. E o Diniz gosta bastante dele, não à toa escolheu no lugar do Vitor Luiz e do Leandrinho, que são da função. Então, para mim, ele fica também, vai ser importante. E numa eventual saída do Paulo Henrique, eu tenho certeza que o Diniz vai usá-lo como lateral direito e vocês podem ter certeza que isso vai acontecer, mas fica também. Por mim fica, e além de tudo ele tem... Eu acho que ele tem aquele fator surpresa da maluquice, vou usar esse termo, sabe? Às vezes ele tira umas lá, sabe? Sim, que eu acho que é legal a gente ter um jogador desse tipo. Às vezes negativamente também, enfim, mas é o pacote, né? Enfim, é uma roleta russa esse tipo de jogador, mas fica. Acho que também pelo mesmo motivo que eu falei do PH, tá ruim de lateral, então simbora. É isso aí. Vitor Luiz, para mim sai. Apesar de eu ser grato ao Vitor Luiz, principalmente pelas disputas de pênaltis, jogador macho contra o Atlético Paranaense ano passado na Baixada, colocou na casinha. Esse ano contra o Maracanã lotada contra o Fluminense, colocou na casinha. Não pipoca, não fez igual o tal do Léo Ortiz lá no Mundial que pipocou. Esse aí não pipoca, só que deu. Não fez um ano legal. Ano passado até teve algumas oportunidades e a gente já tem o Leandrinho. Parece que a Chape aí tá olhando com carinho a contratação dele. Para mim sai. Para você, JP. Eu vou discordar nesse ponto em relação ao Vitor Luiz, né? Eu acho que é quase unanimidade na torcida de que ele tem que sair pelo histórico dele, por ele não ter jogado. Eu coloco depende do Vitor Luiz, aí vai ficar para o Igor
decidir dessa primeira vez, porque o Vitor Luiz é um jogador, assim como o Leandrinho, que a gente não sabe se o Vasco vai contratar um outro jogador da função. Se não contratar, eu acho que ele deveria ficar, pelo menos nesse primeiro momento, mas também não seria, obviamente, nenhum absurdo. É um jogador que tem experiência, jogou, foi campeão pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, como você muito bem disse, não tremeu na hora de bater o pênalti, mas de fato o ano foi muito ruim. Então eu vou colocar o Vitor Luiz como depende, aí eu vou jogar essa decisão para o nosso Igor Silva agora. Cara, eu vou desempatar botando que sai. E por um argumento, eu acho que o Vitor Luiz saindo, eu acho que ele força a diretoria a se mexer, entende? Eu acho que ele tira a diretoria da zona de conforto e força a diretoria a tomar uma decisão, a realmente contratar um jogador. Não vou chamar ele de ruim, tá? Mas eu vou usar um argumento, assim, aquele ditado que muitas vezes a gente ouve. O problema de jogador ruim é que uma hora ele entra, entende? E às vezes ele pode acabar entrando no momento... Tipo a final foi da Copa do Brasil, por exemplo. Pô, jogar o cara aos lobos, assim, também. Então eu acho que é melhor ele sair, realmente a gente procurar um outro jogador que tenha mais... que a gente tenha mais certeza, pelo menos, ou que seja totalmente uma aposta nova, né? Melhor uma aposta nova do que uma certeza antiga. Então eu penso que é melhor ele sair porque ele vai gerar pelo menos uma movimentação. Espero eu, né? Seria o ideal em termos de contratação. Então por mim ele sai. Perfeito. Lucas Piton. O Piton, eu vou falar para vocês que assim, ó, aí eu vou surpreender vocês. Ele é titular do Vasco, na minha opinião. Muitas assistências, bom jogador, novo, competitivo. Mas ele tem cidadania italiana, né? Pode até passaporte europeu, pode jogar por outras seleções. Eu vou falar para vocês que se vier uma boa proposta pelo Lucas Piton, boa proposta, boa. E dependendo do que o Vasco fosse no mercado, eu acho que o Vasco poderia se desfazer do Lucas Piton, sabe? Eu acho que é um jogador assim que também a torcida já tá meio... Tem a história defensiva dele, que não é aquilo tudo. Então, eu deixo no depende o Lucas Piton. Deixando claro que depende o quê, Jean? Depende da proposta e depende de quem viria no lugar. Mas não é um inegociável. Eu acho que dá para achar gente do mesmo tamanho dele. Enfim, você, JP. O meu voto vai ser igual e você vê que a gente está com uma dúvida nessa posição, né? O Leandrinho eu votei, a gente chegou a um consenso de depende. Isso. O Vitor Luiz eu votei depende, foi decidido por Saio. E agora o Piton depende também, já temos maioria. Porque, além de tudo, o Piton depende muito do jogo do Verratti. E a gente acredita que em 2026 vai ser difícil mudar esse cenário em relação ao Verratti participar diretamente do jogo do Diniz, que deve ser o técnico. Então, chegando uma proposta, eu acho que vai ser bom para o Piton e também para o Vasco. E o Vasco vai ter que ir muito, muito firme nessa janela em relação à lateral esquerda. Eu acho que o Piton... Cara, eu ia dizer que ele fica, tá? Eu ia dizer que ele fica porque eu acho que ele tem boas valências. Mas eu acho que, assim... Eu espero que o Andrés Gomes continue jogando a bola que ele jogou agora nessa reta final. E eu acho que ele jogando ali, ele começa a ocupar um espaço que antes a gente estava achando que o Piton devia ocupar ali na região. Entende? Então eu acho que, assim, com o Andrés Gomes jogando essa bola, eu acho que o Piton acaba... dependendo da única função que ele foi mal, que foi defender. Então, assim, se ele não se reinventar, vou esperar o Jean voltar aí. O quê? Aqui, o bom do ao vivo, o bom do programa, assim, quando tá com os amigos... Não, do ao vivo. Não, é aqui, ó. Não precisa cortar, não. Você acaba de ganhar o prêmio Faísca Taon, o último do ano. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É isso. Porque se você tem um cara tão agudo, isso. E já que o Diniz tem tanto problemas defensivos, será que não é melhor um lateral de linha de 4? É isso aí. Um lateral postado, grande, forte, bonito, se possível. Entendeu? É isso. É isso. Igor, você acaba de ganhar. Pode ser que até o final mude de mão, mas por enquanto o prêmio do último Faísca Taon é de você com essa opinião. Mas olha só, eu disse que ele fica porque eu ainda tenho esperanças de que ele possa, de que o Diniz possa potencializar essa questão defensiva dele, que foi um problema. Eu ainda tenho esperança no Piton, mas tá ali quase dependendo também. Enfim. Sim. Vamos lá, Lucas Freitas. O Lucas Freitas, para mim, ele precisa sair porque o Vasco vai atrás de 2 zagueiros. Ele quase fica no depende, mas como o Vasco vai contratar 2 zagueiros, essa informação, tamo junto, valeu. Eu acho que a torcida em algum momento pegou demais no pé dele, acho que pegou demais, entregou jogos muito interessantes, mas eu acho que sai. JP? Esse é um jogador também, Jean, que é daqueles que a torcida, que você falava que a gente tem os nossos protegidos, né? Você sempre usa esse termo.
e eu gostava muito dele com a bola nos pés, é um jogador corajoso com a bola nos pés, errava muito porque é o jeito dele jogar, e tem dificuldade sim na bola aérea, eu acho que o torcedor também pegou pesado, saiu abruptamente do time, mas aí chegou o Robert Renan, que ocupou a posição muito bem. É uma pena, eu não acho um jogador completamente descartável, mas nesse momento vai ter que sair sim. Então, ele sai, mas assim, é 880, né, cara? Ele tava no 6-0 do Santos, né? Não foi tão mal, se eu não me engano, mas também mas ele tava nos 5 do Atlético também, né? Então é aquilo. A gente nunca sabe qual é o Lucas que vai entrar em campo, então acho que já deu também. Não, já deu. Isso aí é torcida, tu também não tem mais paciência. Robert Renan fica, e eu tenho certeza que o Diniz vai ajudar ele com a história do zagueiro. O Diniz já está ajudando, e o Diniz já deixou claro na última entrevista que identifica isso nele, isso é importante, identifica esse problema, e eu acho que fica. Você, JP. Fica e tem que dar mais porrada, né, jogando, né? Acho que o zagueiro às vezes tem que chegar mais firme. Ele foi assim, inclusive, no jogo contra o Corinthians, segundo jogo. Achei que melhorou lá na Itaquera e também no Rio. Então, para mim, ele fica também. O jogador com a bola nos pés é diferenciado. É impressionante o que ele fez também no Maracanã, quando o Vasco já estava naquele abafa contra o Corinthians, né? Agora, com a cabeça mais fria, eu consigo lembrar dos lances sem aquela paixão. E ele teve coragem, sabe jogar, mas precisa melhorar os enfrentamentos também. Não, por mim ele fica, obviamente fica, mas vamos parar com esse negócio de melhor zagueiro do mundo, né? Pelo amor de Deus, cara. Deixa o cara jogar, fica quieto, não fala mais nada não, porque fala e zica. Deixa quietinho. Deixa ele quietinho lá. Cuesta. Eu acho que não se diz pra um zagueiro de 22 anos que ele é o melhor do mundo. Deixa o cara... Não, isso que você falou é verdade. 22 anos, ele é muito novo ainda, né? Tem muito para crescer, cara. Pô, já rodou Inter, Corinthians, Zenit, então... Isso. Arábia, né? O Cuesta fica, sem dúvida nenhuma, fez bons jogos, só que eu vou ser bem sincero para vocês, eu ia tentar no mercado um zagueiro para brigar pela titularidade com os dois. Trazer um zagueiro assim, sabe? Grana. Zagueiro para brigar com os dois ali, ou pela direita ou pela esquerda. Quem dormir no ponto, esse zagueiro chegar e atropelar. Eu senti falta disso domingo no Maracanã. E principalmente um zagueiro, mais rápido, mais forte. Jean, diz um nome que o perfil, Fabrício Bruno. É esse o perfil, entendeu? Rápido, abre a passada, chega, desce a madeira, bom no jogo aéreo. Esse é o perfil que eu acho que a gente precisa. Mas fica o Cuesta. Fica o Cuesta também, Jean, e o nome ideal seria o Nino, que o Vasco até cogitou no meio da temporada, né, com o Diniz, mas acho difícil ele vir. Se ele viesse, na minha visão, eu acho que todos concordariam que o Cuesta não seria titular e não ficaria, mas a gente não sabe, né? Então, nesse momento que a gente está gravando, o Cuesta é titular, precisa melhorar também essa última linha com o Robert, mas com o entrosamento e mais jogos nas costas, eles têm poucos jogos se a gente for tirar o recorte. Pode ser que esse entrosamento melhore, a cobertura de um com o outro também, e a pré-temporada ao mesmo tempo. Então, ele fica jogador de seleção colombiana, vem sendo convocado e não é um jogo e algum erro, como foi na final, que para mim vai definir a minha visão sobre ele. Fica, com certeza fica. E, aliás, uma coisa que a gente não falou, o Vasco tem que correr atrás da contratação, ter o jogador de fato, entendeu? Para poder... Cara, jogador de seleção, não tem jeito. Isso pode ser muito bom, que agora a gente tem que pensar todo o tempo que isso tem que ser útil para os cofres do Vasco, né? Então, além de tudo, tem esse ponto também. É jogador de seleção, cara, então ele tende a ficar sempre, para mim. Eu só quero que vocês confirmem com um joinha para mim, para a gente não perder tempo, não perder o tempo da nossa audiência. Esses dois próximos jogadores a gente já coloca direto como sai, para a gente não, sabe, se desgastar. Tanto o Oliveira... É que eu não tinha nem visto, mas sim, com certeza, sim, bora. Isso, sabe? Vai com Deus, tá tudo certo, obrigado, foi bom enquanto rolou e vamos para frente. Para tirar da tela que eu tava tirando. Hugo Moura. Hugo Moura, cara, eu vou ficar no depende. Porque hoje a gente tem o Thiago Mendes e o Hugo Barros consolidado. E a gente tem o Matheus Carvalho com o joelho rompido. E daí sobrou o quê? Sobrou o Tietê. Na base desse posicionamento não tem absolutamente ninguém. O Paulinho Paula vai vazar. Então o Hugo Moura, num primeiro momento, para mim, depende do que vai vir de contratação e como o Vasco vai montar, sabe? Se chegar mais 2 volantes, ok, sai. Se não chegar, tem que ficar. Até porque também, se não chegar zagueiro, o Diniz coloca ele lá. Então a gente fica meio refém do Hugo Moura. Então, para mim, depende. Para você, JP.
O fim de ano dele foi muito frustrante, né? Aqueles erros que ele cometeu, as expulsões. É um jogador que eu e você, Jean, a gente trouxe lá no início do ano, montando o elenco, que seria nosso titular. A gente chegou a esse consenso, né? Que a torcida já descartava. Foi titular. Mas é o jogador que a gente sabe que vai entregar isso, né? Destruir jogada, vai entrar ali para ajudar. Então, também coloco como depende. Ainda assim, tem que ir ao mercado nessa posição urgentemente. Não pode depender só desses que tem. Cara, vocês botaram que depende, mas eu ia votar que sai. Eu acho que os erros. Eu acho que. Não, sério mesmo, acho que são erros e erros, sabe? São erros e erros. Irritou muito esse ano, né? Ele não foi um jogador com baixa expectativa, ele foi um jogador de alta expectativa quando ele chegou. Ele era um jogador que a gente esperava muito mais. A base do argumento dele eu também vou usar quando eu for falar do Coutinho, mas não é a hora ainda. Mas do Hugo Moura eu já adianto, que assim, eu acho que ele cometeu uns erros que se fosse o Barros cometendo, eu até passaria mais pano. Mas o Hugo Moura não, eu não passo. Eu acho que ele não podia ter cometido alguns erros que ele cometeu. Aquela expulsão eu acho que não faz o menor sentido, então eu acho que por mim ele sai. Não dá pra gente contar com um jogador desse tipo no Vasco da Gama pro ano que vem, porque, vamos supor, numa outra final, Deus queira que a gente chegue, não aconteceu nada do tipo, mas podia ter acontecido, sabe? Uma tragédia desse tipo. Enfim, eu acho que não dá pra contar com sorte ano que vem de jogador assim dentro do campo. Por mim ele sairia, mas... Sim, te entendo. Vamos lá, Jair. O Jair, eu acho que não tem nem muita gente que falou, tá machucado, tá em recuperação, tem que ficar, é bom jogador. Até porque renovou, né? Se eu não me engano, com a lesão. Tem que renovar, né? Tem que renovar. Que volte a jogar em bom nível. A gente até encontrou ele lá na festa do canal. Gente da melhor qualidade. Que Papai do Céu abençoe aí, que possa voltar bem. O Barros, sem dúvida nenhuma, fica jogador de futebol. Precisa trabalhar um pouco a cabeça, não precisa pisar no escudo dos outros, não precisa gritar na cara de Memphis Depay, não precisa fazer nada. Joga bola. E jogando bola é muito bom jogador. Para você, JP. Não, 100%. Eu entendo também porque ele veio do Amazonas, estava emprestado para o América, dá aquele ânimo, né, de querer jogar por um time grande de verdade como foi o Vasco. Precisa melhorar também um pouco aquela bola nos pés que a gente conversa, esse giro, né, de costas. Pode fazer esse treinamento na pré-temporada, o Diniz dá mais coragem a ele, só que foi peça fundamental para o Vasco chegar à final. A gente não esquece que a gente tinha um meio de campo bastante com dificuldade técnica e física, e o Barros, para mim, foi o melhor em campo junto com o Andrés na primeira partida da final contra o Corinthians. Fica e não teve culpa naquele gol do Corinthians. Não teve culpa. Não. Muita gente fala, mas ele não teve. Ele tentou. Tentou dar uma porrada. A jogada foi muito boa. Não tinha como. Não tinha como. Tietê. O Tietê, eu estava em dúvida até antes da gente começar o programa entre depende e sai. Mas eu acho que até a contusão o Tietê foi um. Depois da contusão ele foi outro. E hoje eu já vejo o Tietê um jogador... A idade chega para todo mundo. Vai perdendo a força. Eu acho que ele não consegue nem criar, nem defender. Fica no meio do caminho. Por mim, sai. Para você, JP. Não, o Tietê, para mim, depende pelo fato dele ser um jogador que pode jogar em várias funções, mas realmente, hoje eu entendi, jogando no meu clube, o porquê dele ter sido reserva bastante tempo na carreira, né? No Botafogo, no Palmeiras, em outros clubes também. É um jogador que muitas vezes parece desinteressado dentro de campo, mas fez partidas boas também esse ano. Se não houver nenhum... Fez. Se não houver... E começou muito bem também com o Carille, sendo justo. Se não tiver nenhum jogador, ficaria, mas... também no mesmo ponto do Leandrinho. Se tiver proposta, não me oponho a sair. Então, meu voto depende no Tietê. Cara, eu vou votar que depende também, porque o Tietê, ele fez jogos muito bons. Acho que acho que se o Vasco for correr atrás de jogadores para substituir no período de contratação, eu acho que tem outros jogadores aí que são prioridade. Eu acho que o Tietê ainda pode servir para poder ficar ali na reserva, para recompor. Eu acho que ele é um jogador que eu consigo confiar mais para entrar no segundo tempo e desempenhar um papel ali, sabe, de manter o nível de certa forma, entende? Eu acho que o modelo de jogo do Diniz, né, também, né? Exato. E aquela questão que a gente estava falando do lateral, pro PH e pro Pumita. Eu acho que é esse tipo de jogador igual o Tietê que o Vasco pode correr atrás, no caso, pros laterais. Aconteceu alguma coisa com ele, tem que se descobrir o que houve, talvez tenha sido a idade, de fato, como o Jean falou, mas eu ainda acho que ele é um jogador que tem a contribuir como ali, composição de elenco, reserva, então... Por mim, depende. Agora, se sobrar uma boa oportunidade, ele puder ir embora, puder vir alguém, sabe, com mais idade, com mais vigor, por mim, vai embora. Só acho, Igor e Jean, que o Tietê bate na mesma tecla ali do Lucas Freitas, né? A torcida já tá de saco cheio. Só um ponto que eu também coloco aqui. É isso aí. Thiago Mendes,
a grande surpresa do mês de dezembro. Vou puxar a sardinha para o meu lado agora, só procurar nas minhas redes sociais e meus comentários aqui. Em nenhum momento larguei a mão dele, porque um cara que joga no nível que ele jogou era só uma questão de tempo, de adaptação, de colocar dentro de campo. E foi o patrão das 2 semifinais e da final contra o Corinthians. Inclusive, o JP, antes da gente entrar no ar hoje aqui, ele me lembrou de um lance domingo no Maracanã, que ali você vê quando o cara é pica de cachorro. Tava acabando o jogo, veio um lançamento, para ele não deixar a bola chegar no Léo Jardim, ele estava atrás, ele se abaixou, ele dominou uma bola tipo Ronaldinho Gaúcho, tipo Maradona, com as costas. Deixou bater nas costas, virou e saiu jogando com a bola. É cara que já está mapeando o que está acontecendo há muito tempo. Fica sem dúvida nenhuma. Fica, e eu tinha até feito um vídeo assim quando o Vasco contratou, justamente escrito que o Thiago Mendes foi escolhido a dedo pelo Diniz. E há mais ou menos uns 2 meses, um seguidor foi lá e comentou: e o Thiago Mendes foi escolhido a dedo? Criticando o vídeo. Eu falo: calma, cara, a hora dele vai chegar. Chegou, performou muito bem e já é o primeiro reforço do Vasco para 2026. É um clichê, mas isso é verdade. Cara, um jogador que acha um passe daquele pro Andrés Gomes, naquele jogo contra o Internacional, com o campo daquele jeito, naquelas condições, na pressão que o time estava sofrendo, tem que ficar. Tem que entender de onde ele tirou aquele passe, a qualidade dele, potencializar aquilo, tem que ficar. Fica ele e a esposa dele, tá? Porque aquela verdade. Também teve um papel muito importante. Outro troféu pro Igor, hein, Jean? Mais um. Pô, fica os dois. Já ganhou 2, hein, Igor? O Igor vai sair igual aqueles caras antigamente, quando em premiação da CBF, cheio de troféu. Mais um troféu aqui pro... Mas é verdade, cara, aquele passe que ele achou, sim. Tirando o Coutinho, que foi o jogador que foi contratado para dar aquele tipo de passe, me diga outro jogador que deu um passe daquele, assim, em algum momento, assim, vocês podem me citar, mas eu não lembrava, entendeu? Naquela circunstância parecida, não teve. O mental do cara tava muito alinhado. Se eu tiver que fazer uma criticazinha ao Thiago Mendes rapidamente, é que ele usa pouco a perna esquerda dele. Inclusive no jogo, às vezes a gente vê que tem chance dele dar um passe com a perna esquerda, ele se entorta todo para tentar fazer algo com a direita. Mas ele já tá com 33 anos, também não vai mudar isso aí. Então tá ele usa 3 dedos o tempo inteiro, né? Quando é para usar a chapa de esquerda, é verdade. O Matheus Carvalho fica, esse aí acho que a gente até pode passar, porque tá machucado, agora vai fazer a cirurgia, vai ficar um ano parado. Aliás, que pena. Todo mundo tá falando do lance, eu não vi ainda, vou procurar ver agora, final do ano, ver se eu acho aí na internet o lance dele torcendo o joelho lá no aquecimento, tem contrato com o Vasco, então vai ficar. Mas vamos lá, vamos fazer rapidamente aqui, só pelo papo, pela resenha. É porque também a lesão dele foi na reta final, cara, assim... Ninguém contava do Jair, não que alguém contasse, mas já tem um tempo, etc, é diferente. Mas desconsiderando a lesão, ficaria, depende ou sairia? Sai. Deu. Bateu no teto. Desgastado já com a torcida, não rendeu. Chegou, né? Desgastou, bateu no teto. Deu. Vocês acham que dependendo de onde o Vasco tiver, quando ele puder voltar a jogar ano que vem, considerando janela de contratação, vocês acham que ele vai voltar a jogar? Vocês sinceramente acham? Ele é obrigado a voltar a jogar para provar para a justiça que ele tá bom. Sabe aquele 15 minutos assim, ele tá bom. Entendeu? Só. Não vejo ele, se o Vasco tiver grandes ambições como titular do time, não. Também acho. Então, eu tô fazendo essa pontuação só pra galera que tá assistindo. Sim. Muita gente com certeza agora vai criticar. Claro. A gente botou no fica porque ele foi obrigado a ficar, né? Sim. Agora, mas por mim também não ficaria. É importante sempre explicar, Igor. Paulinho Paula, na minha opinião, sai. Não rolou, um ano aí correndo para cima e para baixo. O Diniz não curte o trabalho dele. É um jogador que depois da contusão nunca mais foi o mesmo. E eu até acho, isso eu já falei algumas vezes, mas eu não quero muito desgaste agora, porque agora é final do ano, tempo de paz, carinho, compreensão, que o Paulinho de Paula é meio que superestimado pelo torcedor do Vasco. Parece que ele fez coisas inimagináveis com a camisa do Vasco, e não foi bem isso. Mas tudo bem, na minha opinião, sai. Não, sai, é uma pena, é um jogador que realmente ajudou em 2023, né, aquele período com o Ramon e tudo mais, mas olha quanto tempo a gente já tá falando, não rendeu depois da lesão, né, não entrou, só teve um ponto aí que eu agradeço pela saída dele, porque ele fez o que eu não podia fazer na saída do jogo na final, né, que o pessoal foi dando uma provocada nele, e ele é vascaíno realmente, e fez o que eu queria fazer, mas eu não posso fazer com os funcionários do Maracanã e de outras pessoas que eu vi fazendo dentro do Maracanã. Eu vi, ninguém me contou, mas enfim, não é o certo, né? Mas o torcedor vascaíno também não tem sangue de barata, não estou incentivando nada, mas deu uma resposta bem atravessada lá para um funcionário e que siga bem a carreira dele. Não é um cara que a torcida tem nenhuma ingratidão, mas deu o tempo dele no Vasco. Fechou.
Cara, eu acho que ele sai. Vale lembrar uma coisa. É uma coisa que ficou muito marcada assim do Paulinho na minha cabeça. Aquele 4x1 lá, aquele trágico 4x1 com o Puerto Cabello, ele conseguiu entrar no lugar do Cocão e conseguiu ser pior que ele naquele jogo, que já estava uma merda. Então, assim, pô, Deus que me perdoe, né, cara? Mas, entende? Eu tenho um jogador de qualidade comprovada ali, ele se tornou um jogador de qualidade descomprovada. Ô, Igor, esses dias teve um membro nosso lá no grupo que botou assim, ó. Ele usou um termo que eu nunca tinha ouvido na minha vida. A nata da merda. Ele soltou essa. A nata. Cara, eu ri muito com aquele áudio. O cara falou assim, você é a nata da merda. Pô, cara, tu levando de 4 do Puerto Cabello e não consegui melhorar. Só pra deixar você entra no lugar do Cocão e vai pior que ele? Meu amigo, é difícil. Aí, infelizmente... E o que a gente tá falando aqui é do trabalho dele, óbvio, né? O trabalho dele lá aqui. Pelo amor de Deus, né, gente? O trabalho dele ele é jogador do Vasco? Ele é jogador... Ele vai ficar livre. Ele vai ficar livre agora. Tá. O contrato dele tá acabando, né? E ele vai... E tem ele vai arrumar time de Série A, hein? Vai! Tenho quase certeza que vai pegar o Mirassol. Saíram sondagens já de Curitiba, de Santos. Aí vai pegar um time desses assim. E vai jogar bem. Assim, dadas as devidas proporções, sabe quem muito ele me lembra, assim, essa novela toda? O Andrei, aquele Andrei que foi pro Curitiba. Entendeu? Que ninguém mais aguentava mais. Agora, que ninguém aguentava mais, e meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele foi pro Curitiba e começou a jogar lá. Depois, vai jogar bem, cara. Porque é isso que acontece. E eu acho que ele é o oposto do Tietê no jeito do Diniz jogar. O Diniz não encaixa. É um jogador de muito volume, de pouca técnica também, eu acho, com a bola nos pés. Então, não encaixa, não. Vamos lá, Garré. Meu Deus do céu. O Garré acho que passa direto, infelizmente. Platinou o cabelo. Domingo tava no Maracanã com o cabelo do Jean Faísca. Aí tá de brincadeira o Garré também. Meu Deus do céu. Infelizmente não dá, não, né? Tá, meu amigo Garré. Agora vamos num dos assuntos mais delicados dessa tier list. Felipe Coutinho. Ninguém das organizações AV é mais apaixonado ou foi mais ufanista pelo Felipe Coutinho do que esse que vos fala. Comprei inúmeras brigas em relação a gente que achava que ele não adiantava. 300 capas de Faísca Taon, 800 capas de Acorda Vascaíno, sempre na trincheira pelo Felipe Coutinho. Mas eu vou votar pelo depende, porque não dá para a gente gastar 1,5 milha pelo 10 do meu time e os últimos 11 jogos ele não fazer nenhum gol e não dar uma assistência. Ele teve jogos sensacionais no Vasco esse ano. 3-1 contra o São Paulo no Morumbi, eu estava lá, ele acabou com o jogo. Santos 6-0, ele foi muito bem. Vasco e Cruzeiro, ele foi muito bem. Mas não pode... talvez a gente vai lembrar de mais uns 4, 5 durante o ano. O clube não pode fazer 50 e poucos jogos, 60, e um cara desse fazer 10% dos jogos em alto nível. Ele tem que fazer pelo menos 50%. Pelo menos 50%. E eu acho que depende... E esse depende passa pelo quê, Jean? Pelo que ele quer receber ano que vem, depois da renovação. E ele não pode ser mais o nosso Messias. Não pode. A gente precisa arrumar outro Messias. Essa é a minha opinião. Depende também. Coutinho deixou a desejar novamente, né? Essa temporada ele deixou a desejar. Jogador diferenciado, mas que precisa assumir o protagonismo. Se não for da característica dele como pessoa, como jogador, cara, não dá para ficar. 1 milhão e pouco pro Vasco em recuperação judicial é muito dinheiro, sabe? É diferente do que pro rival e para outros times. Então, conversar com ele, sentar, saber quais são as ambições dele, as aspirações dele também. Pelo que eu percebo, o Diniz ama ele e ele gosta muito do Diniz, então é sentar com 2 profissionais e entender o que ele quer. Porque não dá para jogar com nome, não dá para jogar só com o talento que ele tem, mas que não está deixando em campo. Então, o meu voto também depende do Felipe Coutinho, saber o que ele quer e o que o Vasco pode oferecer. Cara, ele não vai sair, a gente sabe disso. Eu acho muito difícil que a diretoria tome alguma decisão de retirada do Felipe Coutinho. Mas eu vou ter uma opinião aqui, não vou dizer que é impopular, eu acho que é até bem popular. Eu acho que ele sai, tá? Eu acho que pro que ele recebe, o jogador... Assim, vamos lá, a minha matemática é a seguinte. Eu acho que a gente teve jogos esse ano, muitos, inclusive a final da Copa do Brasil, onde ficou comprovado que os jogadores que recebem o que ele recebe tem que fazer a diferença. E teve vários jogos que o Vasco jogou contra times grandes,
que os jogadores que recebem o que o Coutinho recebe fizeram a diferença. Contra o Depay, a gente teve, sabe, Lucas Moura quando a gente jogou com o São Paulo, a gente teve vários outros jogos aí que os jogadores fizeram a diferença. A gente viu, gente, não é um achismo, é um fato. Jogadores que vieram para fazer a diferença fizeram quando tiveram que fazer. E assim, ele é bom, ele cria jogadas e tal, mas ele não fez a diferença em nenhum momento, assim, sabe? Um gol que ele fez que a gente realmente pode dizer, caraca, Coutinho, assim, sabe? Foi aquele gol contra o Santos lá, mas já tava acho que 4, enfim. Então, assim, cara, eu acho que pro que ele recebe, a gente precisa de um jogador que entregue mais. E principalmente porque ficou claro contra o Corinthians que se o Coutinho estivesse desempenhando, não vou nem botar 100%, eu vou botar ali mais 30%, 40% a mais, o jogo já teria sido outro. Certeza. Então eu acho que assim, tá claro que o Vasco tem uma lacuna, que é aquele jogador principal que recebe 1,5 milha, que se ele ocupar, ele vai fazer diferença em jogos, ou o Vasco teria sofrido muito menos em outros, que é que o Coutinho não tá ocupando. Então é isso. Eu não acho que ele vai sair, mas por mim ele sairia. O Jean lembrou fora do ar algo que é importante também, né? Que o Coutinho na final foi encaixotado pelo meio do Corinthians e sequer jogou. A parte física também me preocupa muito, né, Jean? Você estava trazendo esse ponto fora do ar, acho até interessante. Eu até quero levantar isso em algum momento. Me parece que sempre que o Vasco voltou das datas FIFA, ele fez partidas boas. Só que nós não temos data FIFA a cada 15 dias. Aqui joga quarta, domingo e deu. Não dá para ficar esperando, escolhendo jogos, sabe? Então, acho bem difícil a situação dele. Assim, eu tava vendo aqui rapidamente, óbvio que não se compara, mas, por exemplo, o Vitor Roque, que foi um cara que foi pro Palmeiras para poder fazer uma diferença, mesmo sendo muito novo. Fez diferença contra o Vasco. Pô, cara, assim, dadas as devidas proporções, tá? Até o Nenê no Juventude fez a diferença contra o Vasco, mesmo que num gol de pênalti. Porque, assim, é um cara que tem que pegar a bola, botar ali na marca e falar, não, deixa que eu bato. Então, assim, o Bruno Henrique, quando a gente jogou contra o Flamengo, ele só não fez diferença porque acho que ele entrou. Ele não começou o jogo, ele entrou depois. Mas não sei se ele vinha de contusão ou algo assim. Então, assim, poderia ter feito a diferença também se tivesse jogado desde o início. Então, teve vários jogos ali, cara, que jogadores que foram esperados fazer coisas grandes fizeram. E do Coutinho, a gente não teve esse retorno. Então, eu acho que tá na hora de mudar essa realidade, entendeu? E ele ficando, eu só quero ver um atacante mais móvel, tá? Com ele. Que ataque mais essa última linha. Falta isso também, tá? Uma defesa Caio do Coutinho. Jorge. Isso, um cara desse perfil, exatamente. Tá faltando chutar também, né, Coutinho? Porque o Ryan não é esse jogador, tá? Que fique também claro. Sim, e tá faltando chutar também. Eu acho que tá faltando ele chutar mais. Ele chutou muito pouco esse ano, assim, sabe? Então, acho que faltou isso também. Vamos lá. O Estrela, eu acho que depende. Depende porque precisa dar um pouco de rodagem para ele, mas quando a galera fala assim, empresta, mas será que não é melhor trabalhar no clube? Jogar jogo de estadual, ver como é que vai ser, como é que não vai ser, sabe? Ter essa atenção. Eu acho que o estadual vai servir muito para isso. Tem que ver a questão clínica dele, para mim depende. Depende da questão clínica, mas então, para mim também depende. Cara, eu ia dizer que sai porque tá nesse depende aí há muito tempo também, né? Mas enfim, foi um cara que quando entrou, ele até jogou melhor do que outros jogadores que quando voltaram de lesão no Vasco jogaram, entendeu? Então eu acho que merece um carinho, sim. Depende. Andrés Gomes, um cara que fez uma reta final absurda, recebe aumento, precisa ser comprado e tá tudo certo. Jogador diferente. Aqui, se quiser. ainda daria um abraço nele, porque é um cara que, porra, parece gente boa pra caramba. Deu a piscadinha lá contra o Corinthians, não sentiu jogo nenhum, foi pra dentro. É um jogador que não tem hoje, né, no futebol. É difícil. Fica ele e todos os 64 dentes dele. E só fazer uma revelação rapidinho, Jean, que eu conversei com um amigo que cobre MLS há muito tempo, e ele jogou, né, no futebol lá dos Estados Unidos. Ele fala, vocês vão ver que o Andrés é um jogador que não tem medo de jogar. Ele é até aquele jogador que, taticamente, ele fica desorientado. E o Jean trouxe que no primeiro gol ele até deu uma cochilada ali na inversão, mas é um cara fundamental, foi fundamental pro jeito do Diniz jogar e pro Vasco crescer fisicamente em campo também. Não, e é engraçado que ele consegue dar esses sprints e não baixa. Ele dá do primeiro ao último minuto para frente. Muito. Precisa ser lapidado algumas coisas, claro. Tem hora que pode soltar a bola um pouco antes, olhar, levantar a cabeça, mas fica sem sombra nenhuma. Cara, agora nós chegamos no. Deixa só uma observação. Eu queria que vocês me respondessem uma dúvida que eu tenho. Vocês não acham que o Andrés Gomes também ele sente falta de companheiros ali no meio-campo que tenham o mesmo vigor dele, assim? Vocês não percebem que às vezes ele quer correr mais, mas ele fica, se eu correr mais, eu vou abrir uma distância muito grande de onde eu tô pro resto do meio de campo, e aí isso pode gerar um buraco, sabe?
Vocês não acham que falta ali? E o Barros, que quem poderia fazer isso, tá lá atrás, né? Às vezes ele acelera e falta amiguinho mesmo para fazer um jogo de associação com ele. Não resta dúvida, Igor. A tua colocação é pertinente. Não tenho dúvida disso. Agora tem um ali, meus amigos, que esse vai dar BO, porque esse é um protegido meu. Só que também eu já tá ficando muito desgastado. E ele fez um ótimo jogo contra o Santos. Aí depois ele só coloca ele faltando 4 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 12 minutos, 8 minutos. Ele corre. Aí fez aquela caca com o Atlético Mineiro lá também. E assim, eu vou deixar ainda como depende, tá? Na minha opinião. Aí é com vocês, porque a gente vai precisar contratar jogadores do meio para frente. Essa aí eu acho que eu vou perder, mas não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Eu não acho o DVD tecnicamente ruim, não, de verdade. Sabe chutar com a direita, sabe chutar com a esquerda, mas é um jogador que, assim, é a mesma história que a gente conversou do Vitor Luiz, do Freitas e do Tietê. É um jogador que eu acho que a torcida já deu, sabe? Para crescer de novo é difícil. E o Vasco encontra, na minha visão, jogadores no mesmo nível, até melhores no mercado, né? Então, é diferente do caso da lateral. Para mim sai, mas aí o Igor vai desempatar essa aí. Cara, depende. Eu acho aí, Jean, essa você ganhou, Jean. Igor Silva foi contigo. Eu acho que depende porque eu acho que isso que o Jean falou dele entrar faltando muito pouco tempo em alguns jogos, e jogos ruins para ele entrar pouco tempo, eu acho que fez diferença. Acho que tinha alguns jogos em que a gente falou antes, o David podia entrar, o David podia, sabe, imprimir um pouco mais de potência ali, de repente, sabe? E eu gostaria de ver ele jogando também como foi contra o Santos, né, no 6-0. Realmente ele não entrou mais jogando ali por dentro. Eu acho que poderia ser, porque acho que ele teria uma potência ofensiva muito boa com o Andrés Gomes, ele centralizado e o Ryan pela direita. Foram vários jogos que o Jean já citou isso. Eu acho que Sim. Depende. E principalmente também porque, cara, eu acho que pro ataque eu não sei muito mais o que a gente vai fazer não, tá? Eu acho que o Vasco tá fechado pro ataque em termos de contratação. A única dúvida ali é o overhead, mas então como eu acho que o Vasco não vai mexer muito nesse setor, acho que o David fica, cara. Teria que ficar, entendeu? Mas precisa, hein? Precisa. Não, precisa. Precisa urgentemente. Fazer muita movimentação. Pegar aqueles pontas do Fortaleza, é brincadeira que eu faço, né? Pegar qualquer um daqueles e jogar para cá para correr ano que vem, porque precisa de uns caras assim. Para ajudar. GB para mim fica, vai ser cada vez mais utilizado e eu acho que o Fernando Diniz está achando um lugarzinho para ele aí bem bacana, sabe? Eu acho que é um jogador que deve ficar. Para você, JP. Fica também. Não, fica, sem dúvida. O GB fica. Precisa ter um pouco mais de maturidade também, né? Mas fica. Vamos perder tempo com o Matheus França ou não? Não vamos, né? Meu Deus. Só para pontuar aqui, o que mais me irrita no Matheus França não é a questão técnica. Não é. É a passividade, é o passeio, é a passada dele dentro de campo. Isso me irrita profundamente, me deixa transtornado. E Papai do Céu abençoa ele fazendo uma base do Flamengo, vendido para um clube da Premier League e agora não conseguiu jogar no Vasco. Tá a cara dele, daqui a pouco tá jogando no Avaí, no Goiás. Entendeu? Ele que não abre a passada para ver o que vai acontecer com a carreira dele. Enfim, o Ryan é a joia da colina, para mim fica, né? Só que fica e muda de posição. Eu acho que nós precisamos achar o 9 para trazer ele para a beirada do campo. Essa é a minha opinião com relação ao Ryan. Para você, JP. Não, 100%. Realmente, ele é um jogador que soube jogar até, na minha visão, de 9 ali, falso 9, mas não é a dele. Vem jogando muito bem, arrastando da direita para dentro. E, assim, fica, mas também vai depender aí, um ponto de vista administrativo da proposta que chegar, né? Chegar uma proposta de 55 milhões, 60 milhões de euros, 50 milhões de euros. Quem sou eu que não estou dentro do clube para saber se tem que vender ou não, mas em termos de vista esportivo, fica. Ele fica. Assim, não querendo entrar muito nesse mérito, mas entre uma venda da SAF e uma venda do Ryan para poder entrar grana, eu preferia muito mais a venda da SAF para entrar dinheiro e o Ryan podendo ficar para poder, né, ser potencializado com essa grana com jogadores melhores ao redor dele. E eu acho que falta também o Vasco um jogador que a gente possa olhar e falar identificação. Pô, esse é cria do Vasco, ídolo do Vasco, entende? Assim, eu acho que falta o Vasco pensar nisso em termos de marca aqui, tá? Eu tô pensando em extracampo. Acho que já tem muito tempo antes disso e o último a gente bota como Coutinho, mas, assim, não ganhou nada pelo Vasco, assim, né? Então eu acho que poderia ser o Ryan como produto, poderia ser muito melhor pro Vasco. Isso. Agora vem um que vai dar polêmica também, o Verratti. Cara, eu fiquei em dúvida aí até antes de começar o programa entre o depende e o sai. Mas eu ainda vou dar a possibilidade do depende.
porque também a gente não sabe o que vem, como contratar e a maneira, e para um jogo específico ele serve. Ele só não pode ser titular do Vasco. Só em jogos muito específicos. Só que tem um detalhe também, com a grana que ele recebe de salário, dá para arrumar centroavante melhor. Isso é um fato, sim, ó. O Admar consegue, com o salário que ele recebe, melhor. Enfim, essa é a minha opinião do Verratti. Você, JP. Não, 100%. Se ele entender que ele pode ficar no banco, que o Vasco tiver caixa para isso, pode ficar porque vai contribuir com gols, mas no esquema do Diniz não vai dar para jogar. Se ele quiser jogar, aí já tem história de sondagem de Curitiba, de outros clubes. Infelizmente, a história dele pode ter acabado, né? Vamos ver como vai ficar, mas o meu voto ainda depende do que vem por aí e o que o Vasco pode oferecer também. Eu vou dar uma de Emerson Rocha aqui, que o Jean gosta. Vou tentar não ser polêmico, mas muito se fala que assim, mesmo ele não jogando tão bem, ele fez tantos gols esse ano. Mas, assim, óbvio que ele realmente é um cara matador, não estou discutindo muito isso, mas será que isso não é reflexo da única jogada que o Vasco teve e do único jogador de ímpeto para isso que o Vasco teve durante tanto tempo assim? Será que se a gente tivesse um Ryan mais pronto há mais tempo, esses números não seriam outros? Será que se a gente não tivesse um David sempre aproveitado ali pelo meio, como ele poderia ser na totalidade por mais tempo, os números também não seriam outros? Porque assim, acho que foram 27 gols, se eu não me engano, mas poderiam ser metade pro David e metade pro Ryan, sabe? Ao invés de tudo pro Verratti, enfim. Eu tenho essa teoria também, não desmerecendo o Verratti. É aquela história, né, que o Flávio fala, se minha mãe tivesse roda, era um carro. Mas, pô, assim, de repente a gente ficou refém disso, sabe? E a gente tá com essa visão, sabe? Aquela namorada que a gente teve na adolescência que a gente fala, pô, ela é linda. Aí a gente vê ela 30 anos depois e fala, pô, peraí, será que era isso tudo mesmo? Sabe? Então eu acho que tem muito disso no Verratti também, sabe? Então eu acho que se o Vasco puder fazer movimentações ali no ataque, por mim ele até sairia, tá? Eu botei depende pra ser legal. Sim, entendi. Perfeito. Nuno Moreira fica e eu começaria a testar ele um pouco mais por dentro. Um jogo mais de associação, sem muita responsabilidade de bater e voltar. Eu acho que é um jogador que pode trabalhar mais no centro do campo e de uma maneira melhor. Qualidade para isso ele tem. Nos 2 jogos contra o Corinthians, inclusive, ele participou muito por dentro ali com o Coutinho, com o Barros e com o Thiago, né? Ele deixou muito o corredor aberto para o Paulo Henrique, ficou muito claro, inclusive, nos 2 gols que o Vasco sofre. Ele está ao lado do Barros e do André já no corredor esquerdo, no segundo gol. Mas eu me preocupo, para mim fica já de antemão, um jogador tecnicamente diferente, tem um QI de futebol muito avançado, isso é admitido até pelo Diniz, mas eu me preocupo com a parte física dele, né? Esse ano ele bateu um recorde de jogos, emendou uma temporada na outra, e a característica física dele já impõe dificuldades, né? Um jogador que me parece pesado naturalmente. Então o Vasco vai ter que saber dosar bem ele esse ano, talvez por dentro ele sofra menos nessas recomposições, e o Diniz deve ter enxergado isso, por falta de opções manteve ele ali. Mas para mim fica, e o Vasco teve um grande achado com ele também. Fica, sem dúvida. Não tem muito. Tudo que tu podia falar, vocês já disseram. E por último, o Watson. O Watson, para mim, fica. Gostaria de ver o Watson jogando mais, porque é um jogador novo, extremamente novo, 24, 25 anos, com uma característica diferente de controle de jogo, de drible, que com essa fratura a gente não sabe como é que ele vai se comportar. Lembrando que ele, em 24, era fundamental no time do Paiva. A nossa eliminação da Copa do Brasil passa muito pela contusão dele, a contusão do David. Aliás, a gente foi muito, não gosto de falar isso, mas azarado ano passado, quando a gente tinha ele de um lado e David do outro. O Vasco rendeu bem, para mim fica. Para você, JP. Fica também, e quero ver ele ano que vem, assim que puder, já jogando. Agora eu vou ter que diminuir o Andrés pra caber o Watson ali. Tu tá no meu coração ainda, tá? Não leva pro pessoal, não. Fica tranquilo, Igor. Ele apagou as fotos, tá triste o cara lá. Daqui a pouco ele volta a ficar feliz também. Cara, o Watson, assim, eu ia dizer que depende, tá? Porque eu acho que ele tem 25 anos. Eu não sei como ele vai voltar das lesões, assim. Foram lesões complexas, eu não sei. Acho que depende de como ele vai voltar. Mas quando ele voltar, ele já vai voltar com o carro andando, acho que, enfim, não vai ter muito o que fazer. Ele vai ter que acabar ficando mesmo esse próximo ano aí inteiro. Mesmo que não jogando bem, ficando na reserva, enfim. Então é isso. Perfeito. Olha só, galera. Aí tá o print eterno. A gente vai ver daqui a pouco se a gente teve razão, se a gente não teve. E o que quer de você que está assistindo o Faísca. Faça sua lista aí embaixo.
concorda, discorda, o Igor não sabe nada, o Faísca só fala besteira, o JP vai para aquele lugar, coloca aí embaixo que a gente lê todos os comentários. O que a gente precisa é do like e que você acaba compartilhando aí nas nossas redes sociais. Quero agradecer ao JP mais uma presença aí no Faísca Tá On, que ano que vem a gente continua nessa parceria, que seja recorrente, e deixa seus abraços aí, seu alô, JP. Bom, Jean, como sempre, um prazer, obrigado pelo convite. Um prazer maior ainda estar com o Igor aqui também nessa gravação, a gente fazendo essa lista, que 2026 seja mais feliz do que 2025. Deixar um abraço a todos os seguidores do Tática, do Atenção Vascaínos, e, enfim, bom fim de ano e bom 2026 pra gente, que tem muita coisa para rolar ainda. Obrigado. E meu parceiro, meu irmão, o Igor Silva, sabe da parceria em todos os programas que a gente tem aqui no canal. Faísca Tá On, Tabela, News, BDG, Acorda, Cortes, pré-jogo, jogo, intervalo, pós-jogo, enfim, o cara que está sempre com a gente aí, dando aquela moral, se virando, tentando colocar ordem na casa. Obrigado, meu amigo. A gente sabe que 2025 aí você teve algo que modificou a sua vida, né? Um acidente bem difícil. Graças a Deus, já se libertou de várias coisas, está com a muletinha, daqui a pouco vai largar a muleta, vai estar dentro de casa aí andando, vai poder sair na rua, quando você mesmo diz. E obrigado, tá, Igor? Obrigado por ter participado conosco aí desse último Faísca Tá On do ano. Não, eu que agradeço, Jean. Pô, você aí e o Fará são dois amigos que eu tenho, além de trabalhar junto. E é aquilo, eu sempre tô falando, mas eu falei, cara, o Jean comentou aqui, pô, se tu quiser tá aí pra ajudar a gente, eu falei, cara, então eu vou aparecer. Acho que hoje, especial de Natal, espero que Sérgio, Emerson, rapaziada, não fique com inveja, não fique com ciúme, nem nada do tipo, mas... Tá, pega o troféu aí, Jean, porque faltou entregar o troféu. Vai chegar aí na sua casa, hein? Muito obrigado, me deu o troféu. Pega aqui. Aí, pegou, aí, ó, pegou. Pronto. Hoje mereceu. Hoje mereceu. Não, essa do Piton, ele foi bem demais. Não, mas porque pra canetar assim, pra mim é fácil. Se tiver que comentar outras paradas, aí o negócio já começa a apertar pra mim. Mas agradeço, desejar aí um Feliz Natal pra todo mundo, que possa estar curtindo aí com seus parentes, familiares, e quem teve uma perda esse ano, eu sinto muito, mas que consiga encontrar luz e paz aí nesse momento mesmo assim, não lembrando do aniversariante principal, quer você acredite ou não, ele, enfim, morreu por todos nós e eu queria que todo mundo tivesse aí um Natal legal, que seja um momento de confraternização, de alegria, seja um momento de reconciliação, se você tem um problema com um parente, com um amigo, cara, não deixe o tempo passar, falo por experiência própria, eu espero que, eu não sei se Jean e Fará já passaram por algo parecido, espero que não desejo nunca, mas tudo acontece muito rápido. Quando eu paro para pensar que todo o meu acidente durou menos de 10 segundos, assim, eu paro para pensar como a vida é um sopro no final das contas. E não vale a pena manter desavença, não vale a pena manter problema. Enfim, ser perdoado é uma decisão facultativa a todos nós, mas a obrigação de pedir perdão é divina, é dada por Deus. Então, eu espero que você consiga passar o Natal em paz, aí, uma virada de ano em paz, e que principalmente, cara, assim, eu não quero soar muito religioso, muita coisa, porque eu sei que depende dos homens também, mas que Deus toque no coração aí de toda a diretoria do Vasco, jogadores, etc., de entender que todo mundo merece ser feliz, mas a torcida do Vasco já tá um tempinho aí na frente na fila, né? Na frente na fila para poder conseguir. Boa, Pô, mais um troféu, isso Igor. Que eu ia falar. Eu tô tentando procurar um troféu aqui. Igor. Tô tentando arrumar um outro troféu agora aqui, mas depois eu te mando, Igor, que agora você ganhou todos do ano que vem já também, com esse final aí. Eu espero, aí. cara. Eu só espero isso. Pega a prancheta, Jean, e aí entrega a prancheta, porque não, é o último... aqui, ó, tem um outro troféu aqui, um troféu mais fera agora. Eu aqui, não tenho, pior que eu tô sem o meu aqui, mas... Vamos encher de troféu, a medalha FIFA do Cerdeira, todos os troféus possíveis aí. Com essa mensagem, o troféu é seu, Igor. Acabou. São esses meus desejos aí de Natal e Ano Novo. Tá arrebentando. Obrigado, tá, Igor? Galera, mais uma vez, deixa o like, compartilha nas redes sociais e a gente se encontra aqui na programação do Atenção Vascaínos. Um abraço e um ótimo 2026 para todo mundo que curte o nosso trabalho. Valeu! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol!